Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Verdão. Como vocês estão? Tudo bem, gente? Espero que sim. Olha só, tô devendo um vídeo de centroavantes para o Palmeiras, a parte 2, né? Eu fiz esse vídeo já. Ia publicar na segunda-feira. Algumas coisas aconteceram, eu deixei de lado. Por enquanto, tá? Me dei aí mais uns dias. Porque aconteceu algo aí que eu preciso averiguar. Muito bem, tá bom? Enquanto isso, vamos falar sobre o Emiliano Martinez, né? Que é um jogador uruguaio, da seleção do Uruguai, foi convocado pelo Bielsa recentemente para a Celeste Olímpica, né? E Celeste Olímpica não é Seleção Olímpica, né? É o nome da Celeste mesmo, Celeste Olímpica. Foi convocado há pouco tempo, atua pelo Midtjylland da Dinamarca e tem lá seus recursos técnicos. Tem uma particularidade aí, que depois encontra o jogador, é o fato de que ele atuou pelo Red Bull Bragantino, né? Antes de ser transferido para a Dinamarca. Este é um problema. Há outros. Um deles passa pelo fato de que o Palmeiras chegou a especular o Jorginho. Que agora o Flamengo parece que está mais em cima do que o Verdão. O Palmeiras chegou a especular Fichaçante, Andréas, né? Quando o perfil cai para um Emiliano Martinez, cai também a empolgação da galera, né? E muita gente está indo às redes para chamar o jogador de bagre, né? De bragaço e assim por diante. Estão até associando o jogador Bagre ao Braga, né? Bragantino, né? Bagre do Bragantino não serve para o Palmeiras. Foi algo que eu li, inclusive numa observação de uma torcedora, no caso. Será que é isso mesmo? Ou será que o Emiliano Martinez tem lá seus recursos e ele sim pode ser um bom jogador para o Verdão? Este é o objetivo desse vídeo, gente. Vamos lá. Então, assim, vamos cuidar da nossa empolgação. Porque, claro, se você vê que o Palmeiras está de olho em Andreas, né? Se você escuta isso também, e aí de repente não vem mais o Andreas, vem o... Aí cai um pouco a empolgação. Deixando claro, este jogador, ele tá muito mais para Ficha Sante do que para Andreas Pereira, né? Agora, se nós pararmos para pensar o que é o Ficha Sante hoje e o Emiliano, aí sim eu garanto, eu diria para você que seria pouco compreensível, exceto pelo fato de que o Palmeiras realmente não consegue negociar o Ficha Sante com o Grêmio, né, pelos valores que estão aí sendo noticiados, né? O fato é que o Grêmio parece aceitar um certo valor, né? O problema da contratação é que talvez o Palmeiras considere que é muito alto esse valor e esteja querendo abaixá-lo. Agora, se for contratar o Emiliano, os valores que poderiam ser pagos para o Ficha Sante são muito parecidos com os valores que vão ser pagos para o Emiliano Martinez. Isso se torna incompreensível. Fica complicado de defender, né, gente? Porque eu tô aqui defendendo, neste começo de temporada, a gestão da Leila, tá? Tô defendendo, viu? Eu detono ela o tempo inteiro. Mas eu acho que o olhar para o mercado tá bem interessante. Contratação de Paulinho foi ok. Facundo também, né, que mostra a mudança. Agora, né, parece que parou por aí, né? Porque, gente, o Vicha Sante é muito bom jogador. Acho que deveria haver uma intensificação da disposição de contratar esse atleta. O Andréas, sinceramente, eu acho que pelos valores que o Fulham tá pedindo, né, fica mais ou menos, tá? Porque o Andréas tem uma grande possibilidade de dar muito certo no Verdão. Mas eu acho que é um jogador que vai dar muito certo se o esquema tático ajudar. Se a equipe construir também o Andréas. Ele não vai construir a equipe, tá? Então, e aí parece que o Fulham ainda quer, enfim, tá jogando pesado, de repente querendo um pouco mais, aí eu acho que já não vale a pena. Porque o valor já tá muito alto. Por Deus, o Corinthians tá, né, interessado. Gente, o Corinthians tem 2 camisa 10, muito bons. Pouco se fala de um deles, porque ele quase não entra, né? Mas é muito bom jogador. E tá interessado em outro, né? No Luque Acosta, gente. Tá, do Cincinnati. Que pra mim hoje é um dos melhores, né? Camisa 10 no sentido de entregar aquilo que se espera que temos no futebol das Américas. Por que não tentar um jogador desse também? Né? Então,
sinceramente, em custo-benefício, poderia ser até mais interessante que o Andrés. Sabe por quê, gente? Porque o Andrés não vai voltar para a Europa. O Andrés vai chegar no Palmeiras para ficar no Palmeiras. Se der certo, muito bom. Se não der certo, ufa. Aquela coisa, vai ter que carregar, né? Ou carrega o craque com muita felicidade durante um bom tempo, ou carrega o bagre, né? Nas costas também por um bom tempo. Porque dificilmente o Palmeiras vai encontrar valores, né? Parecidos para negociar esse jogador. Se ele não der muito certo, inclusive, vai baixar muito o perfil e vários clubes aqui não vão querer chegar nem à metade do valor que o Palmeiras vai pagar para ele. Lá na Europa, certamente, não vai voltar para lá. Então, é arriscada a contratação. Neste caso, o Luque Acosta é um jogador que chega para... Não vai, enfim, não vai provavelmente ser negociado, né? Por outros clubes, se der certo no Palmeiras, e poderia realmente dar muito certo no Verdão. Então, tá meio confuso. Poderia ser melhor, né? Poderia ser muito melhor. Vamos falar do jogador do Midtjylland, que é um dos times importantes lá do futebol da Dinamarca, e aí já vem as vozes, né? Grande coisa ser jogador da Dinamarca. Aí eu falo pra você, não é bem assim. Pra mim, o que importa é como o jogador executa as qualidades que ele possui. Vamos lá, gente. Ó, o problema de mudar de Vichaçante ou Andréas, né? Ou Jorginho, né? Porque o Jorginho também aí, Jorginho, Vichaçante e o Martínez, estamos falando de uma mesma faixa do campo, embora não sejam jogadores que fiquem parados, né? André já muda um pouquinho, que em teoria é jogador um pouquinho mais à frente, né? Então o fato de cair para o Emiliano, né, prejudica muito aí a imagem do jogador. É como se o jogador não merecesse ser contratado. E aí eu acho que tá um erro. Aí acho que tá um erro. Mas aqui no Bragantino ele também não jogou nada. Sério, você que é parmeirense, você que é torcedora parmeirense, né? Você que é torcedor do Porcão. Vocês assistiram mesmo os jogos do Bragantino quando o Emiliano estava lá? Você ficava vendo o Bragantino jogar de verdade? Ou é isso é algo que te contam? Que te conta? Estão te contando isso? Você leu algo dessa natureza nas redes sociais e começou a falar, acreditar nisso? Até que ponto a sua frustração com a não contratação de um Andrés, por exemplo, não está construindo essa percepção de que esse jogador é um bagre e você sustenta essa tese a partir de uma percepção, né, que você viu em algum lugar, não que você teve, colheu, né, mas que alguém colheu para você e te entregou de que o jogador foi muito mal no Bragantino. Não é bem por aí. Vamos falar das características técnicas dele? Bora lá. Bom, é um volante que nasceu como 5, que virou um volante misto, né? É um jogador que protege muito bem no setor defensivo, tem ótimo posicionamento, muito bom posicionamento, uma boa leitura de jogo ali naquele setor, né? O que permite com que, às vezes, ele faça algumas interceptações interessantes, né? Às vezes ele consegue também chegar um pouco antes, né? Às vezes ele consegue, enfim, frustrar a criação de linha de passe e assim por diante. É um volante destro, né? Que consegue jogar nessa faixa de campo aí, para um lado, para outro, né? Roda muito, é muito circular, né? Quando pega essa bola, ele costuma conduzi-la, né? Conduz até uma faixa mais segura para fazer o passe. Então ele tem essa característica de quando pega essa bola, ele consegue saber o que fazer com ela no setor defensivo. Tem um passe curto médio muito interessante. Tem um passe longo à altura de um volante que é convocado para uma seleção por Marcelo Bielsa, né? Ou seja, um volante que consegue fazer um passe em profundidade com qualidade. É um volante que consegue fazer inversões também com muita qualidade. Gente, inversão de jogo no futebol, quando dá certo, pode mudar muita coisa, tá? Só que não é qualquer um que sabe fazer. A inversão não passa apenas por você saber fazer um passe para o outro lado do campo. Implica você fazer uma leitura do que está acontecendo lá do outro lado do campo, né? Qual é a correlação de forças? Ela é favorável, não é? Você vai jogar a bola o quê? Você vai jogar a bola diretamente onde está o jogador ou um pouco mais à frente, presumindo que ele vai correr, atacar aquele espaço, né? E aí o zagueiro é mais rápido ou é mais lento do que o seu atacante? Pô, gente, tudo isso. Mas o cara pensa em tudo isso ali em fração de segundo quando ele faz uma inversão? Muitas vezes já está no cérebro, gente, tá? Mas a inversão implica tudo isso. Quando ela é bem feita, ela pode mudar partidas, né? Quando ela é bem feita, ela pode acionar muita qualidade para o futebol da equipe no último terço do campo, tá? Então esse jogador, ele é importante nessa etapa inicial de construção
E é um jogador que também tem muita participação ativa e importante no setor intermediário da construção da jogada, né? E aí, no caso, portanto, ele tem... não é um jogador que vai dar muita assistência, porque ele já não participa muito da etapa final da construção, que é a etapa de execução, né? Então ele já não participa tanto assim. Tem um outro golzinho na carreira, né? Até chuta bem de fora da área e acho que é algo em que ele poderia evoluir um pouco, né? Arrematar um pouco mais de fora da área em virtude da capacidade que ele tem de fazer chutes certeiros. Alguém falou para mim que quando ele estava na canteira do Bolson, do Nacional, ele costumava fazer muitos arremates de fora da área e isso costumava ser muito positivo para a equipe, né? Então, assim, é um jogador que tem recursos, tá? É um jogador que quando pega essa bola, como eu disse, sabe o que fazer. Joga com a cabeça erguida, é um jogador elegante, tá? E também acho que pode participar muito mais também da jogada de bola parada, né? Porque ele tem um tempo de bola bastante aceitável, né? Então, ou seja, é técnico, tem um passe muito bom, uma qualidade no passe médio ou ótima, uma qualidade no passe longo muito acima da média, inversão também de jogada, né? É um jogador que tem uma condução boa, inteligente, um jogador muito atento dentro de campo e tudo mais. Só que tudo isso que eu falei são as características do Emiliano Martínez. Como é que ele está executando-as? Este é um outro ponto. E um dos problemas no Bragantino é que nem sempre ele conseguia executar isso muito bem. O que nós víamos do Martínez no Braga era um jogador irregular, que às vezes conseguia entregar, outras não. Aí se você olhar para a situação do Bragantino, era um time que estava caindo pelas tabelas, né? Era um time que já está aí umas 2 temporadas no mínimo, 3 temporadas, caindo bastante, né? Apresentando rendimentos bem contestáveis. Aí fica difícil para alguns jogadores, né, renderem. E claramente que, enfim, o Emiliano também foi vítima de um contexto, de uma equipe que já não estava muito bem, tá? Mas certamente não foi tão decisivo ali na equipe, foi irregular, teve momentos em que ele não conseguia atuar bem mesmo, e teve momentos em que ele conseguiu, tivemos momentos em que ele conseguiu sim ter boas atuações. Essa irregularidade que nós víamos no Martínez na equipe do Bragantino, ela é superada assim em grande maneira, né, de uma maneira bastante interessante na equipe do Midtjylland lá da Dinamarca. E o Midtjylland com o Emiliano também fez partidas da chamada Liga Europa, não foi somente jogos da Liga Dinamarquesa. Eu acho que lá no Midtjylland ele está realmente fazendo um trabalho bem interessante que pode sim justificar a sua contratação para o Palmeiras. Agora, é um jogador que tem essa questão de precisa superar a irregularidade caso as coisas do Palmeiras não deem muito certo. Porque no Midtjylland ele conseguiu superar este problema, mas as coisas vêm funcionando de uma maneira muito diferente para ele lá na equipe dinamarquesa. Se ele chegar ao Palmeiras e o Palmeiras estiver mal, né, não espere que o Emiliano seja o cara que vai construir, né, as soluções para o Palmeiras, né? Então não é um jogador para recuperar o nível de uma equipe, é um jogador que vai acentuar a qualidade dessa equipe caso o nível esteja aceitável, tá? Eu estou me referindo sobretudo ao esquema tático. Nesse sentido, ele é parecido com o Andréas, que eu sempre estou falando aqui, né? O Andréas é um jogador que se a equipe não estiver bem, ele vai sumir com a equipe. Dificilmente ele vai conseguir recuperar a equipe, né, sendo um grande destaque no time que estiver mal, né? Por isso que eu acho que os valores podem ser bem complicados para um jogador que vai precisar contar muito com o Abel. E o Abel hoje, sinceramente, a gente olha para o trabalho do Abel, eu particularmente, eu não consigo saber se de fato ele vai conseguir recuperar a qualidade futebolística dessa equipe do Palmeiras, né? Então eu diria para você que o Emiliano se encaixa um pouco nesse perfil de jogador que não chega para, né, levantar a equipe. É um jogador que vai precisar de uma equipe levantada para entregar muitos resultados, né? A não ser que ele se supere completamente no Verdão. Mas se não for isso, eu diria para você, tem essa questão, dá para contratar, né? Dá perfeitamente para contratar. Agora, temos que pesar um monte de coisa. Por exemplo, o valor, né, não poderia ser pago por um vexaçante. Este é um ponto. Outro ponto, o Abel vai conseguir, na verdade, fazer esse Palmeiras render, né? Se tudo isso não for atendido, eu diria que seria mais interessante buscar outros perfis no mercado. Mas se nós acreditarmos que esses problemas serão resolvidos, então eu diria para você que o Emiliano Martínez pode se encaixar como um ótimo reforço para o Palmeiras, ao menos em teoria. Portanto, eu diria que sim, pode ser interessante, mas vamos precisar depender de algumas circunstâncias aí. Então é isso. Josa, mas fala aí, seja decisivo. Você iria atrás?
por causa de tudo que eu coloquei, eu não iria atrás. Mas eu reconheço que as coisas podem funcionar muito bem. Mas eu diria que seria melhor focar em outros jogadores. De novo, o Palmeiras tem que buscar jogadores de personalidade, gente. Tá? Essa história de que o técnico tem muita personalidade, às vezes você pode pegar qualquer jogador que tá tudo muito bem, não. Dentro de campo é outra parada. Eu acho que o Palmeiras tem que focar em jogadores com muito mais personalidade. Por isso que eu falo do Luque Acosta, por exemplo, que aí não é nem a faixa de campo do Emiliano Martins, né? Já seria a faixa de campo do Andrés Pereira. Então é isso, gente. Olha, se gostou da análise, deixa um like, é importante aqui para o trabalho, deixa um comentário, tá? Também pode criticar, não tem problema. Se você puder, tiver condição para isso, envie um Pix de qualquer valor para dar uma força aqui para o trabalho, tá bom, gente? É isso. Grato pela gentileza de ficarem comigo até o fim deste vídeo.